Meu filho, Cadu, é inteligente. Ele tem apenas 6 anos, está na metade da primeira série e já começou a ler livros que até eu tenho dificuldade de terminar. É uma criança esperta, mas tem algumas esquisitices. E todas as crianças têm esquisitices. Uma coisa que aprendi com o pai de primeira viagem é que crianças são estranhas. Elas falam com as paredes, comem insetos, veem coisas no reflexo que não estão lá. Você entendeu, né? Porém, recentemente, meu filho atingiu um novo nível de estranheza. Que está fora da minha competência como o pai distraído e bobalhão que ainda faz cachorro-quente em todas as refeições porque não sabe cozinhar uma comida que presta. Me tornei pai solteiro depois que minha esposa faleceu há alguns anos atrás. Tem sido bem difícil, não vou mentir. Ser o único cuidador de Cadu tem sido a coisa mais difícil que já fiz. Além de ter ido ao funeral de minha esposa, é claro. Cadu, embora tivesse apenas 4 anos na época, sofreu muito com a morte de sua mãe. Ele pedia constantemente por sua presença, tendo acessos de raiva, se debatendo como um peixe fora d'água. A qualquer pequeno inconveniente, ele implorava pela mãe. Eu não sabia como lidar com isso. Ele costumava fazer birra em público, enquanto os transeuntes olhavam com julgamento transparecendo em seus olhos arregalados. Eu me sentia completamente impotente. Tudo o que eu podia fazer era tentar acalmá-lo em tom baixo, prometendo que o papai estava lá para ajudá-lo. Mas o papai não era suficiente. Toda criança precisa de sua mãe. Eu me lembro de desejar ter dinheiro para levar Cadu a um psicólogo infantil ou pelo menos a um profissional médico capacitado. Eu trabalho em construção e mal consigo pagar o aluguel de cada mês, quanto mais fornecer assistência médica para meu pobre filho. Os acessos de raiva de Cadu continuaram até alguns meses atrás. Essas birras aconteciam a cada 2 dias, se não diariamente. Então, de repente, elas diminuíram para 1 vez por semana, e depois de mais de um mês, nenhuma. Eu estava aliviado, para dizer o mínimo. Foi um peso enorme que pareceu sair de mim ao não ver os olhares acusadores de estranhos na rua enquanto eu carregava meu filho histérico para o carro, praticando a paciência que eu não sabia que tinha até ser pai. Mas assim que as crises de choro do Cadu cessaram, um novo problema surgiu. Que me assustou muito mais do que qualquer birra que eu já via ele fazer. Amigos imaginários. Eu sei o que você está pensando. Toda criança tem amigos imaginários. E você está certo, mas os amigos imaginários de Cadu eram um pouco diferentes. Ele os chamava de a plateia. Começou uma noite, durante o jantar, quando tive a brilhante ideia de refogar um pouco de espinafre junto com os habituais cachorros-quentes fervidos, na esperança de que Cadu comesse suas verduras de alguma forma. Peguei uma porção e coloquei no prato dele, fazendo um gesto para que ele experimentasse. Aqui, filho, o papai come isso para ficar grande e forte, eu disse, fingindo um sorriso. Cadu olhou para o prato, olhou para mim e de volta para o prato. Ele ficou sentado ali por um tempo, encarando o espinafre como se fossem as entranhas de uma criatura alienígena. Depois olhou para mim novamente, como se eu pudesse estar louco. Então empurrou o prato para longe. Não, obrigado, ele disse. Cadu, eu falei, com um tom de advertência. Você tem, pelo menos, que experimentar. Cadu fez uma cara de dúvida, como se estivesse pensando, e começou a acariciar o queixo. Eu não sei. Deixa eu perguntar para a plateia, ele disse, finalmente se virando para encarar uma janela ao lado da mesa da cozinha. A janela dava para o nosso quintal, embora o anoitecer já tivesse passado há muito tempo. O lado de fora estava escuro. Meu filho, olhando para uma janela vazia, parecia como se estivesse simplesmente olhando para o seu reflexo. As luzes da cozinha e a escuridão contrastante do lado de fora criavam um efeito espelhado no vidro.
O que vocês acham? Ele perguntou para o nada. Houve um silêncio ensurdecedor por um momento. Eu arqueei uma sobrancelha, esperando a resposta imaginária dessa misteriosa plateia. Era a primeira vez que eu o ouvia mencioná-los. Imaginei que era seu novo método infalível de evitar qualquer consumo de vegetais naquela noite. Depois de um momento muito longo, Cadu se virou para me encarar e falou: Eles disseram que não. Gesticulei para o prato mais uma vez e falei: Tenho certeza que disseram. Agora vai, come um pouco. Não, eu não posso. Eu não tenho permissão. Ele disse novamente: Cadu, pare com isso, por favor, come seu espinafre. Não, papai. Eles disseram que não. Eu tinha assumido que ele iria choramingar, como costumava fazer quando não conseguia o que queria, mas dessa vez seu tom soou diferente. O desespero se agarrava à sua voz como se ele estivesse implorando para que eu entendesse. Eu desisti. Estava muito cansado para brigar. Ele foi para a cama com a barriga cheia de cachorro-quente, sem o espinafre refogado. No entanto, o que eu não sabia era que, infelizmente, a plateia não era tão fácil de se livrar quanto um prato de cachorro-quente. Na semana seguinte, os amigos imaginários de Cadu apareceram novamente. Eu estava tentando colocá-lo no pijama para dormir. A rotina normal era pijama, escovar os dentes, história para dormir, apagar as luzes e pronto. Sempre nessa mesma ordem. Mas essa noite foi diferente. Cadu decidiu escovar os dentes antes de colocar o pijama. E o pijama, amigo? Perguntei a ele, curioso sobre a mudança. Ele vinha fazendo essa rotina de dormir nessa mesma ordem desde antes de minha esposa falecer. Imaginei que era reconfortante para ele, que o fazia lembrar de quando minha esposa ainda estava por perto, razão pela qual era tão estranho que ele tivesse decidido mudar as coisas de repente. A plateia me disse para fazer assim agora. Ele respondeu com a boca cheia de espuma de pasta de dente. Lá estavam eles novamente, a plateia. Uma curiosidade repentina surgiu em minha mente. Filho, por quê? Perguntei. Cadu olhou rapidamente para a janela aberta do seu quarto. Eu não sei. Eles simplesmente querem isso. Um arrepio repentino percorreu minha espinha. Eu não me lembrava daquelas cortinas estarem abertas. Sempre estão fechadas antes da rotina de dormir. Fui até a janela e as fechei. Depois da hora da história, quando chegou a hora de apagar as luzes, Cadu se recusou a deixar que eu tocasse no interruptor da luz. Pai, a plateia quer as luzes acesas. Cadu colocou suas pequenas mãos sobre o interruptor, me impedindo de desligar. Eu revirei os olhos. Boa tentativa, Cadu, mas a plateia não decide as regras. O medo brilhou no rosto de Cadu, enquanto ele voltava a cabeça para me olhar, com os olhos arregalados. Não diga isso, papai, não diga isso. Seu tom calmo era assustador. Cadu, por favor, você não pode ficar acordado a noite toda só porque a plateia te disse para fazer isso. Sim, eu posso, respondeu Cadu, sua voz baixa. Ele estava olhando para a janela com as cortinas fechadas. Nesse ponto, eu estava completamente perdido. Algo no meu interior me dizia que esses amigos imaginários não eram muito amigáveis. Não apenas uma desculpa para não comer vegetais, mas uma desculpa para Cadu estar aprontando. Mesmo assim, eu tinha deveres paternais para cumprir. Bom, filho, diga à plateia para dizer boa noite. Eu peguei Cadu em meus braços, apesar de seus apertos e pequenos socos de raiva. O coloquei gentilmente em sua cama e fui em direção à porta do seu quarto, desligando o interruptor de luz, sinalizando que ele não tinha escolha. A luz do quarto de Cadu permaneceu acesa. Eu parei, clicando o interruptor da luz 1, 2, 3 vezes. Mesmo assim, ela não se apagou. O interruptor deve ter quebrado de alguma forma, pensei.
Apesar da minha explicação racional para o fenômeno, o pânico que começou a borbulhar no meu peito não diminuiu. Filho, você vai dormir comigo hoje à noite, falei. Na manhã seguinte, o interruptor de luz voltou a funcionar normalmente e eu consegui soltar minha respiração, que não percebi que estava prendendo. Mas aquela sensação de alívio não durou muito, pois a semana seguinte foi repleta de coincidências ainda mais estranhas. Eu digo estranhas, mas acho que um adjetivo mais adequado seria horríveis. Na sexta-feira, Cadu disse que a plateia não queria que ele fosse para a escola. O resultado foi um furo no pneu do carro que me impediu de levá-lo. Na segunda-feira, Cadu disse que a plateia não gostava de seu colega de sala Jacob porque ele roubava a bola de futebol durante o recreio. Na terça-feira, Jacob caiu e quebrou o braço. Na quinta-feira, Cadu disse que a plateia não gostava mais de Ted, o animal de pelúcia favorito de Cadu. Ted foi encontrado cortado aberto de barriga para cima, com as entranhas de algodão se espalhando pelo abdômen. Comecei a ter problemas para decifrar se este era o novo método de atuação de Cadu ou se havia realmente alguma outra coisa por trás. Eu poderia ter racionalizado cada ocorrência culpando Cadu, mas no fim eu sabia que ele não era esse tipo de criança. A plateia começou a infiltrar meus pensamentos mais do que eu gostaria. Tudo culminou na noite do sábado passado, enquanto eu usava o banheiro, deixando Cadu sem supervisão na sala assistindo TV. Enquanto eu lavava as mãos, ouvi um estrondo alto, seguido por um som de vidro quebrando. Corri para a sala e encontrei Cadu com cara de culpado, parado ao lado de uma foto de casamento minha e da minha esposa. Vidro estava espalhado pelo chão de madeira, estilhaçado em pedaços. Minha resposta instintiva foi garantir que ele não estivesse machucado, o que, graças a Deus, não estava. Mas depois, uma raiva inexplicável me percorreu. Cadu, por que você quebrou nossa foto? Não fui eu, foram eles, a plateia. Vai pro seu quarto, eu gritei, e Cadu correu para o seu quarto em lágrimas. Depois de alguns minutos me sentindo consumido pela culpa, comecei a ir para o quarto dele para pedir desculpas. Fiquei parado na frente da porta por um momento, me preparando para um longo pedido de desculpas, quando ouvi a voz de Cadu. Ele estava falando consigo mesmo em seu quarto. Bom, ele estava falando com alguém, mas não ouvi nenhuma resposta. Mas eu não quero fazer isso. Eu o ouvi murmurar. Eu amo meu papai. Entrei no quarto dele no segundo em que o ouvi se referindo a mim e ele pareceu assustado. Cadu estava posicionado perto da janela, ajoelhado de frente para a escuridão da noite. Eu poderia ter jurado que vi algo se movendo perto da janela, uma figura encoberta pelo céu sem luz. Cadu, eu disse lentamente, com quem você está falando? Cadu não respondeu. Em vez disso, ele se levantou, os braços pendurados ao lado do corpo, e dramaticamente se jogou na cama, o rosto pressionado no colchão. Essa era a linguagem corporal de Cadu para "sai do meu quarto". Embora eu ainda estivesse olhando fixamente para a janela exposta pelas cortinas abertas, saí do meu transe para me concentrar em minhas prioridades. Cadu, eu disse suavemente, o papai quer pedir desculpas por ter gritado. Cadu soltou um gemido, mas manteve o rosto contra o colchão, recusando-se a me olhar. Tem alguma coisa que você quer conversar? Talvez um motivo de você estar se sentindo triste? Não fui eu, ele disse, sua voz abafada pela roupa de cama. Foram eles. Você, então, não quebrou aquela foto da mamãe e eu? Não, foram eles. Com sua voz chorosa, ele levantou o rosto, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eles estão em todos os lugares, papai. Eu não gosto mais deles. Quem, Cadu?
Quem está em todos os lugares? Cadu estava praticamente engasgando com seus soluços nesse momento. A plateia. Eles me disseram que você não gosta mais de mim porque a mamãe morreu. Eles me disseram que a mamãe ficou doente e perdeu todo o cabelo e agora ela está na terra. Meu peito se apertou. Cadu, quem te disse isso? Eu nunca tinha contado a ele que sua mãe tinha tido câncer. Eu raramente falo sobre a morte dela. Minha esposa e eu o protegemos propositalmente, permitindo apenas que as lembranças felizes se infiltrassem pela sua memória. Foram eles. Eles me disseram para abrir todas as cortinas para que eles pudessem te pegar, papai. Por mais que eu odeie admitir, naquele momento eu estava aterrorizado. Senti minha frequência cardíaca aumentar enquanto observava meu filho pingando lágrimas salgadas, imaginando braços fantasmas acalçando as soleiras das janelas e nos arrastando para um nada sem fim. Respirei fundo, tentando firmar minha voz. Filho, não existe a plateia. Eles são imaginários, eles não vão pegar nenhum de nós. Você está seguro aqui comigo? O abracei, o apertando com força, como se para mostrar a essa plateia que eles não estavam levando meu Cadu embora. Eles são reais. Eu o ouvi sussurrar, sua cabeça enterrada em meu ombro. Naquela noite, deitei com ele na cama até que adormecesse. Tomei cuidado para não acordá-lo, enquanto eu beijava suas bochechas rosadas e cheias de lágrimas de boa noite, garantindo que ele finalmente descansasse. Eu me sentia em paz, sabendo que ele estava na cama, seguro. Desci para arrumar a cozinha, limpando a pilha de pratos soltos que sobraram do jantar. Eu só tinha limpado 3 ou 4 quando vi algo no canto do olho. Congelei instintivamente. Havia algo na janela, algo que minha intuição estava gritando para eu não olhar. Estava me espiando, subindo lentamente na minha visão periférica. Senti os pelos dos meus braços se arrepiarem. Algo estava bem na minha frente, parado na frente da janela. Eu não conseguia me obrigar a olhar. Eu estava com medo de morrer de susto. Pude sentir que algo estava me olhando, seus olhos queimando no topo da minha cabeça. Eu tinha medo de que, se eu o olhasse, ele realmente existiria. No meu transe imóvel, senti vários desse algo começarem a aparecer. Eles estavam ao meu redor, suas presenças uma por uma, se tornando reais na frente de cada janela da casa. Eu podia sentir cada um em meus ossos, espiando, depois subindo lentamente na frente de cada janela aberta em nossa casa até que atingissem sua altura total. Então, eles estavam todos ao meu redor, me olhando através de uma fina camada de vidro das janelas. Era apenas uma questão de tempo. Eu não conseguia me mover além das minhas mãos trêmulas, ainda segurando aquela panela ensaboada na pia da cozinha. Tudo que eu conseguia pensar era no meu filho. Cadu ainda estava dormindo. Eu não podia abandoná-lo. Essas coisas o atormentavam há semanas e agora era minha chance de acabar com isso, de protegê-lo. Eu sabia que só tinha uma opção nesse ponto. Pulei da pia da cozinha e corri para o quarto do meu filho. Foi quando os vi nas janelas. Eles não se moveram enquanto eu subia as escadas. Eles eram borrões incolores enquanto eu corria, percebendo então que minha casa tinha janelas demais. Consegui distinguir algumas de suas características e, honestamente, eu desejava não ter feito isso. Seus olhos se arregalavam de forma anormal, tão abertos que você podia ver o branco deles de cima a baixo. Suas bocas estavam abertas como a pintura O Grito, muito abertas para qualquer boca humana, como se tivessem deslocado suas mandíbulas. A pele era úmida, pálida e sem pelos, com cabeças inchadas e pescoços magros, corpos finos como ossos, me olhando com aquela expressão fixa, como se estivessem fascinados, cativados pelo espetáculo, como uma plateia. Mas não havia gritos,
Nenhum exceto os meus, é claro. Nenhum som além da batida do meu coração, enquanto ele martelava no meu peito. Eu quase arranquei a porta do quarto do Cadu, encontrando-o dormindo pacificamente na cama. É aí que estivemos nas últimas horas, escondidos sob suas cobertas, esperando que este pesadelo termine, se é que termina. Tudo o que eu sei é isso. Se seu filho alguma vez disser que está falando com a plateia, corra. Até a próxima. Obrigado.